Hoje é mais do que apenas um novo dia. É uma oportunidade profética de recomeço. Pela graça de Deus, começamos este novo dia com o coração grato, certos de que a presença de Deus nos sustenta e que sua fidelidade nos acompanhará em cada momento. Antes de começarmos esta oração, vamos meditar na palavra poderosa de Filipenses 3:13. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa não é apenas uma direção bíblica, é uma convocação do céu. Deus está nos chamando para avançar, para deixar o que passou onde ficou, para caminhar com ousadia, fé e olhos fixos em Cristo. Antes de começarmos a oração, escreva nos comentários: nada do meu passado me prende, eu avanço com fé, em nome de Jesus. Deixe também o seu pedido de oração, para que possamos interceder por você e unir nossa fé à sua, crendo que muitos milagres e testemunhos nascerão desta intercessão. Porque quando oramos uns pelos outros, o céu se move em nosso favor. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite este momento para se inscrever e ativar as notificações. Assim, você fará parte da nossa comunidade de fé e oração, caminhando conosco diariamente na presença do Senhor. Que esta oração seja um divisor de águas na sua vida, um marco de libertação, cura e avanço. Agora concentre-se na presença do Senhor e junte-se a mim nesta oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, com o coração rendido e sincero, nos colocamos diante de Ti em oração. Primeiramente, queremos Te agradecer por mais um dia de vida, pela Tua graça imerecida e pela oportunidade de estarmos em Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor que nos alcança, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã e pelo Teu Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Pai, hoje nos achegamos a Ti com um clamor específico. Ajuda-nos a tirar os olhos do passado e a manter o foco no Teu propósito para as nossas vidas. Sabemos que muitas vezes ficamos presos a memórias que nos causam dor, a fracassos que nos envergonham ou até mesmo a sucessos que nos acomodam e impedem de prosseguir. Assim como o apóstolo Paulo declarou em Filipenses 3:13, queremos esquecer as coisas que ficaram para trás e avançar para aquilo que está adiante, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, venha com Teu Espírito e nos ajude a soltar as correntes que ainda nos mantêm presos ao passado. Que as feridas emocionais, os traumas não resolvidos, as culpas que insistem em nos assombrar, sejam todas colocadas agora aos pés da cruz, ali onde encontramos redenção, perdão e libertação. Declaramos, Senhor, que não viveremos mais presos ao que passou. Não permitiremos que as mágoas, os ressentimentos ou mesmo os pecados antigos definam quem somos hoje. Assim como a Tua palavra diz em 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que esta verdade se estabeleça em nossos corações. Que possamos assumir pela fé a nova identidade que o Senhor nos deu, caminhando com ousadia e confiança rumo ao Teu chamado. Pai amado, quantas vezes a nossa alma quer olhar para trás, reviver dores, remoer perdas, alimentar ressentimentos. Mas hoje, pela fé, declaramos que o nosso foco está no Teu propósito. Que o nosso olhar não se volte mais para aquilo que nos paralisa, mas sim para a esperança que temos em Ti. Assim como o Senhor disse em Isaías 43:18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Cremos, Senhor, que o Senhor está fazendo algo novo em nossas vidas. Ainda que não percebamos plenamente, sabemos que o Teu agir é constante, silencioso muitas vezes, mas sempre perfeito.
Dá-nos, ó Deus, a sensibilidade espiritual para perceber os novos caminhos que o Senhor está abrindo diante de nós, as novas oportunidades, os novos sonhos que brotam do teu coração para o nosso. Que não sejamos como a esposa de Ló, que ao olhar para trás ficou paralisada e não pôde experimentar a plenitude da salvação. Mas que sejamos como aqueles que, com os olhos firmes em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, avançam com coragem, apesar das incertezas e dos desafios. Senhor, tira de nós todo o espírito de medo, de insegurança, de apego ao que já não serve mais. Que possamos, com liberdade, deixar para trás aquilo que o Senhor já encerrou e abrir espaço em nossas vidas para o novo que está por vir. Pedimos sabedoria, discernimento e direção, para que cada passo que dermos daqui para frente esteja alinhado com a Tua vontade. Que não sejamos precipitados, mas também que não sejamos omissos ou covardes. Dá-nos um coração cheio de esperança, que acredita no futuro que o Senhor tem para nós, que confia que o melhor ainda está por vir, porque Tu és um Deus de promessas e de fidelidade. Em nome de Jesus, renunciamos agora a toda nostalgia que nos impede de crescer, a todo sentimento de autocomiseração, a toda prisão emocional que nos arrasta de volta ao que já ficou para trás. Senhor, te agradecemos por Tua fidelidade e pelo Teu amor que nos impulsiona a seguir adiante, sempre em frente, até que um dia possamos Te encontrar face a face e receber o prêmio eterno que nos espera. Senhor amado, reconhecemos as nossas fraquezas e limitações. Sabemos que muitas vezes, ao invés de avançarmos confiantes no propósito que o Senhor tem para nós, nos deixamos prender por sentimentos e atitudes que não Te agradam. Confessamos, Pai, que em diversas ocasiões escolhemos permanecer apegados ao passado, alimentando mágoas, ressentimentos e culpas que somente servem para nos paralisar e nos afastar da plenitude da vida que o Senhor nos oferece. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que, por falta de fé ou por medo, resistimos em soltar o que já não nos serve mais. Perdoa-nos por não confiarmos plenamente na Tua soberania, por não crermos que Tu tens um futuro de paz e esperança preparado para nós, como diz a Tua palavra em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Senhor, entregamos agora aos Teus pés todas as memórias dolorosas, todos os erros do passado que ainda nos assombram, todas as escolhas equivocadas que nos afastaram do Teu caminho. Declaramos em nome de Jesus que já não somos mais escravos do passado, mas filhos amados do Deus vivo, justificados e reconciliados contigo pela cruz de Cristo. Senhor, nós confessamos, precisamos da Tua purificação, precisamos do Teu perdão, precisamos da renovação que somente o Teu Espírito Santo pode realizar em nós. Vem, Espírito de Deus, e sonda os nossos corações neste momento. Revela-nos áreas que ainda precisam ser curadas, feridas que ainda não foram entregues ao Teu cuidado, sentimentos que ainda nos aprisionam. Senhor, nós nos arrependemos sinceramente. Não queremos mais carregar o peso de um passado que o Senhor já perdoou, que o Senhor já redimiu. Queremos sim lançar sobre Ti todas as nossas ansiedades, como nos orienta a Tua palavra em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Nos rendemos diante de Ti, ó Deus, e declaramos: não somos definidos pelos nossos erros, não somos reféns das nossas falhas, não somos escravizados pelas nossas escolhas passadas. Em Cristo somos livres, somos perdoados, somos novas criaturas, destinadas a viver de forma abundante e plena, segundo a Tua vontade.
Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito nos fortaleça para que possamos verdadeiramente deixar para trás todo o peso que nos atrapalha e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Queremos avançar com um coração leve, com uma alma limpa, com uma mente renovada. Concede-nos também, Senhor, a capacidade de perdoar aqueles que nos feriram. Não queremos carregar em nosso coração ressentimentos que contaminam e paralisam. Assim como fomos perdoados, queremos também liberar perdão, conscientes de que o perdão é um instrumento poderoso de libertação e cura. Assim como a Tua palavra nos ensina em Efésios 4:31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Senhor, declaramos que hoje escolhemos Te obedecer, abrindo mão do passado e nos apropriando da novidade de vida que há em Cristo Jesus. Purifica-nos, Senhor, restaura-nos, capacita-nos a viver livres, em paz, com o coração e a consciência tranquilos, sabendo que em Ti temos redenção e reconciliação. Em nome de Jesus, entregamos a Ti todos os fardos que não conseguimos mais carregar, certos de que o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Pai amado, neste momento de oração, queremos não apenas olhar para nós mesmos, mas com um coração cheio de compaixão e amor, interceder por todos aqueles que nos cercam, por aqueles que amamos e até mesmo pelos que não conhecemos, mas que precisam da Tua intervenção poderosa. Assim como a Tua palavra nos ensina em 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Senhor Jesus, intercedemos primeiramente por nossas famílias. Que o Teu amor inunde cada lar, que a Tua presença seja real em cada ambiente, trazendo unidade, paz, respeito e comunhão. Que os lares sejam restaurados pela Tua graça, que os relacionamentos sejam fortalecidos e curados. Que haja diálogo, perdão e cumplicidade entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs. Pai, clamamos também pelos casamentos, que o amor seja renovado a cada dia, que os cônjuges se tratem com honra e dignidade, como orienta a Tua palavra em Efésios 5:33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Restaura, Senhor, os casamentos feridos, quebranta os corações endurecidos, traz reconciliação onde houver separação, traz fidelidade onde houver traição, traz esperança onde houver desilusão. Oramos, Pai, pelos filhos e filhas, que sejam guardados pelo Senhor em todos os seus caminhos, que sejam livres das más companhias, que cresçam com sabedoria, graça e temor ao Senhor. Que sejam flechas lançadas para cumprir o Teu propósito, sendo luz por onde forem. Clamamos também por aqueles que estão doentes, física ou emocionalmente. Colocamos diante de Ti os que lutam contra enfermidades, os que estão hospitalizados, os que convivem com diagnósticos difíceis. Estende a Tua mão de poder e traga cura, restauração e força para enfrentar cada desafio. Assim como a Tua palavra declara em Salmos 103:2. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Cremos, Senhor, que nenhuma enfermidade é maior do que o Teu poder. Que os lares sejam invadidos pela Tua presença, dissipando toda dor, todo sofrimento, toda angústia. Oramos também por aqueles que enfrentam vícios, prisões emocionais, hábitos destrutivos. Sabemos que o Teu poder é suficiente para quebrar todas as correntes, para libertar os cativos e restaurar vidas. Clamamos por aqueles que lutam contra a dependência química, alcoolismo, compulsões. Senhor,
Quebra os grilhões e dá-lhes uma nova oportunidade de viver em liberdade, como diz a tua palavra em João 8,36. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão, de fato, livres. Intercedemos, Pai, pelos idosos e aposentados, que não se sintam esquecidos ou desvalorizados, mas acolhidos e honrados, que desfrutem de saúde, alegria e paz. Que sejam fontes de sabedoria para as novas gerações e que sintam-se úteis e amados, pois o Senhor não despreza ninguém, independente da idade. Oramos também por todos que enfrentam batalhas emocionais ou espirituais, por aqueles que vivem aprisionados pela ansiedade, depressão, baixa autoestima e culpa. Senhor, Tu és o bálsamo que cura as emoções. Tu és a água viva que sacia toda sede. Tu és o abrigo seguro para aqueles que se sentem desamparados. Vem, Espírito Santo, consolar os que choram, levantar os que caíram, encorajar os que perderam as forças. Assim como a Tua palavra nos conforta em Salmos 34:18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Pai, clamamos também pela paz mundial. Vemos tantas nações em conflitos, tantas guerras, tantas divisões políticas, sociais e religiosas. Que o Teu reino de paz e justiça venha sobre a terra, que os corações dos governantes sejam inclinados à sabedoria, que as armas sejam silenciadas e que o amor prevaleça. Oramos de modo especial pela nossa nação, o Brasil. Derrama sobre esta terra a Tua bênção, a Tua justiça e a Tua misericórdia. Levanta líderes comprometidos com a verdade, com a justiça e com a promoção do bem comum. Protege o nosso povo, sustenta os mais vulneráveis, abençoa as famílias brasileiras, fortalece a economia, a saúde, a educação e todos os setores vitais do país. Intercedemos, Senhor, pela unidade da Tua Igreja, que possamos ser um, assim como Tu e o Pai são um. Que deixemos de lado divisões, disputas e ciúmes e nos unamos em amor, em fidelidade à Tua palavra, em busca do cumprimento da missão que nos foi confiada, fazer discípulos de todas as nações. Fortalece a Tua Igreja, Senhor, para que permaneça firme diante das perseguições e dos desafios do nosso tempo. Que sejamos sal da terra e luz do mundo, proclamando com ousadia a verdade do Evangelho. Pai, também intercedemos por todos aqueles que ainda não Te conhecem, que ainda não experimentaram a beleza da Tua graça e o poder transformador do Teu amor. Que seus corações sejam despertados, que o véu seja retirado de seus olhos, que sejam alcançados pela pregação do Evangelho e que reconheçam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Como está escrito em Romanos 10:14, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Levanta, Senhor, missionários, evangelistas, pastores e todos os Teus servos para anunciar a Tua palavra com poder e autoridade, até que todos os povos, línguas e nações confessem que Jesus Cristo é o Senhor. Pai amado, também apresentamos diante do Senhor as nossas necessidades materiais, profissionais e financeiras. Reconhecemos que tudo vem de Ti e que nada possuímos que não tenha sido primeiramente concedido por Tuas bondosas mãos. Assim como a Tua palavra declara em Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por isso, com um coração grato e confiante, colocamos diante de Ti as nossas finanças, os nossos trabalhos, os nossos empreendimentos e negócios, pedindo a Tua direção, a Tua provisão e a Tua bênção. Senhor, oramos primeiramente por estabilidade financeira. Vivemos em tempos de instabilidade econômica, de desafios financeiros e de incertezas.
Muitos têm enfrentado dificuldades para suprir as necessidades básicas, para pagar suas dívidas, para manter seus compromissos em dia. Por isso, clamamos a Ti por sabedoria para gerenciar os recursos que recebemos. Dá-nos discernimento para saber quando gastar, quando economizar, quando investir e quando esperar. Livra-nos da impulsividade, do consumismo e da tentação de fazer dívidas impensadas que nos escravizem e nos afastem da Tua paz. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bons administradores daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Ensina-nos a viver com contentamento, a reconhecer que a nossa verdadeira segurança não está nas riquezas materiais, mas na Tua fidelidade, que nunca falha. Oramos também, Pai, pela sabedoria na gestão financeira, para que possamos fazer escolhas que honrem o Teu nome, que preservem a nossa integridade e que sejam bênção para a nossa família e para aqueles que nos cercam. Que aprendamos a ser generosos, a ofertar com alegria, a ajudar os necessitados, a estender a mão ao próximo, reconhecendo que é mais bem-aventurado dar do que receber. Como está escrito em 2 Coríntios 9:7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para lhes conceder toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Senhor, também queremos colocar diante de Ti a nossa vida profissional. O trabalho é uma bênção do Senhor, uma oportunidade de sermos úteis, de realizarmos o nosso propósito e de sermos instrumentos do Teu reino. Pedimos orientação para aqueles que estão empregados, que possam exercer suas funções com excelência, responsabilidade e dedicação. Que sejam protegidos de ambientes de injustiças e de perseguições. Que encontrem satisfação no que fazem e que sejam promovidos, reconhecidos e valorizados pelos seus esforços. Como diz a Tua palavra em Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Para aqueles que estão desempregados, Pai, suplicamos por portas abertas. Que oportunidades de trabalho surjam de maneira sobrenatural. Que os currículos enviados encontrem favor diante dos empregadores, que entrevistas sejam marcadas, que propostas sejam feitas e que o tempo de espera se transforme em tempo de vitória e celebração. Acalma, Senhor, o coração daqueles que esperam ansiosamente por uma colocação. Sustenta-os, provê o necessário para o sustento de suas famílias e renova as forças para que não desanimem. Oramos também pelos que são empreendedores, pelos que possuem negócios próprios. Senhor, Tu és o Deus que dá a capacidade de empreender, de inovar, de criar e de prosperar. Pedimos sabedoria para administrar os negócios com ética, responsabilidade e visão. Que as empresas cristãs sejam exemplos de integridade, excelência e justiça. Que haja prosperidade, mas que ela nunca seja maior do que a humildade de reconhecer que toda vitória vem de Ti. Que os empreendedores encontrem estratégias criativas, soluções inovadoras, novos mercados e oportunidades que impulsionem o crescimento saudável e sustentável de seus negócios. Assim como a Tua palavra declara em Deuteronômio 8:18. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Senhor, também Te pedimos proteção contra fraudes, calúnias, injustiças e prejuízos. Que os negócios sejam guardados de toda artimanha maligna, de toda inveja e de toda armadilha que queira destruir aquilo que foi construído com tanto esforço e dedicação. Pai, oramos por crescimento profissional, que aqueles que desejam desenvolver novas habilidades encontrem os meios necessários, cursos, treinamentos, mentorias e experiências que os levem ao próximo nível.
Que ninguém fique estagnado, mas que, impulsionados por Ti, avancem com coragem, ousadia e sabedoria. E, acima de tudo, Senhor, pedimos que a nossa vida financeira e profissional esteja sempre alinhada com a Tua vontade. Que sejamos íntegros em tudo o que fazemos, que nunca trilhemos caminhos de desonestidade, corrupção ou ganância. Que sejamos conhecidos como pessoas que agem com justiça, que honram os compromissos e que demonstram o caráter de Cristo em todas as áreas da vida. Assim como a Tua palavra ensina em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Agradecemos, Senhor, porque cremos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Declaramos, com fé, que a provisão virá, que a porta se abrirá, que a oportunidade surgirá, que o negócio prosperará, que a promoção será liberada. Colocamos nossos sonhos, nossos planos e nossos projetos profissionais e financeiros diante do Teu altar, sabendo que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai amado, cremos nas Tuas promessas eternas e imutáveis. Sabemos que Tu és um Deus que não falha, não mente e não se arrepende. Aquilo que o Senhor prometeu, certamente cumprirá. Assim como a Tua palavra declara em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Com base nessa verdade eterna, proclamamos que, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que o passado não nos define e que, por Tua graça, avançamos rumo ao propósito que o Senhor estabeleceu para nós antes mesmo da fundação do mundo. Declaramos com ousadia e confiança que deixamos para trás aquilo que já passou. Feridas, traumas, fracassos, culpas e decepções. Nada do que ficou para trás tem poder sobre nós, pois fomos lavados, purificados e justificados pelo sangue do Cordeiro. Proclamamos, Senhor, que uma nova estação se inicia em nossas vidas. O passado ficou para trás e agora caminhamos firmes para o alvo que é Cristo. Sabemos que, mesmo quando enfrentamos lutas e provações, o Senhor está ao nosso lado e, por isso, não tememos. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará e toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada, pois esta é a herança dos servos do Senhor, conforme Isaías 54, 17. Declaramos também que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que o Deus que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, como está escrito em Filipenses 1:6. Proclamamos que somos guiados não pelo que vemos, mas pelo que cremos, e cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, conforme Romanos 8:28. Senhor, declaramos que os nossos olhos estão fixos em Ti, autor e consumador da nossa fé. Não seremos desviados nem seduzidos pelas distrações do mundo. Não ficaremos presos ao que passou, mas avançaremos, cheios de esperança, para o futuro glorioso que o Senhor preparou para nós. Proclamamos também que temos força para prosseguir, pois tudo podemos naquele que nos fortalece, conforme Filipenses 4:13. Não estamos sozinhos, pois o Senhor prometeu que nunca nos deixaria, nem nos abandonaria. Declaramos que a nossa confiança está firmada na rocha eterna, Cristo Jesus, e que os ventos e as tempestades da vida não nos abalarão. Permaneceremos inabaláveis, porque quem nos sustenta é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Proclamamos que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Veremos milagres, respostas de oração, restaurações, curas e libertações. Proclamamos que o tempo de favor do Senhor está sobre nós e que não retrocederemos, mas avançaremos em nome de Jesus. Assim como está escrito em Salmos 27:13.
Apesar de tudo isso, estou certo de que verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Que esta seja a nossa declaração diária. Somos filhos e filhas do Deus Altíssimo, co-herdeiros com Cristo, escolhidos, amados e separados para um propósito eterno. Não vivemos mais presos ao passado, mas caminhamos em novidade de vida, cheios do Espírito Santo, prontos para cumprir tudo o que o Senhor nos confiou. Senhor, nosso Deus e Pai amado, neste momento de encerramento desta oração, queremos elevar o nosso coração em gratidão e confiança. Sabemos que Tu és o Deus que ouve as nossas súplicas e que nenhuma oração que fazemos em Teu nome é em vão. Recebe cada clamor, cada lágrima, cada palavra proferida com sinceridade diante do Teu altar. Nós cremos que o Senhor já está agindo, que o Teu Espírito Santo está confortando, fortalecendo e renovando aqueles que participaram deste momento de oração. Que cada pessoa que orou comigo agora sinta o Teu abraço amoroso, a Tua presença real e transformadora, e seja inundada por uma paz que excede todo entendimento. Que essa paz guarde os corações aflitos, que cure as emoções feridas, que traga alívio às almas cansadas e que renove a esperança daqueles que por muito tempo viveram presos ao passado, sem conseguir olhar para o futuro. Declaramos que a partir de agora, em nome de Jesus, todos caminharão em liberdade, sob a direção do Teu Espírito Santo, com clareza de propósito e renovados pela Tua graça. Senhor, confiamos que os dias que virão serão melhores do que os que passaram, pois cremos que o Senhor está à frente, abrindo caminhos, quebrando barreiras, derrubando muros e nos conduzindo em triunfo, como está escrito em 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Por isso declaramos, Senhor, não retrocederemos, não paralisaremos, não nos perderemos em culpas passadas, mas, com coragem e determinação, prosseguiremos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé e concordância espiritual. Esse simples gesto é uma poderosa declaração de que você está decidido a avançar, a deixar o passado para trás e a caminhar firme no propósito que Deus tem para a sua vida. E se você tiver um pedido especial de oração, sinta-se à vontade para compartilhá-lo nos comentários. Será uma alegria imensa interceder por você e unir nossa fé em prol das causas que você tem colocado diante do Senhor. A oração tem poder e quando 2 ou mais concordam na terra, a manifestação do céu. Também aproveito para te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você será sempre avisado quando novas orações forem publicadas aqui. Estamos construindo uma comunidade de fé, amor e esperança, e queremos muito que você faça parte disso. Compartilhe esta oração com amigos, familiares e todas as pessoas que você sabe que precisam ser encorajadas a deixar o passado para trás e prosseguir para o alvo, com os olhos fixos em Jesus. Que a paz do Senhor esteja com você, hoje e sempre. Que Deus te abençoe poderosamente e te conceda força, sabedoria e direção em cada passo da sua jornada. Em nome de Jesus. Amém.